Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e hoje falaremos de Community, uma das séries mais maravilhosas de todos os tempos, uma das melhores comédias que eu já tive a oportunidade de ver. E não estou sozinho, está aqui comigo diretamente de Lisboa, Jess Rangel. O microfone é seu. Olá, eu sou a Jéssica. Minha primeira participação aqui, então sejam gentis, por favor. Basicamente, eu falo sobre literatura no Instagram, no jessrangel.f. Sou uma apaixonada por literatura, cultura no geral, teologia, e espero que possa ser uma conversa frutífera aqui. Muito bom. Não estamos sozinhos, diretamente de Goiânia, André Roberto. Pessoal, eu me chamo André, sou doutorando em comunicação, minhas pesquisas envolvem cultura pop, histórias em quadrinhos, e de uns tempos para cá tenho trazido isso para o viés, uma visão, uma cosmovisão mais cristã, da qual eu tento utilizar essas questões culturais para colocar a mensagem de Deus sendo transmitida através dessas obras, das quais eu gosto bastante. Espero que possa render muita conversa boa aqui essa noite. Com certeza sim. E com esse time falaremos sobre essa série Community, 6 temporadas e um filme que a gente aguarda até hoje, esse filme. Então, Olha vamos só, tô lá até falar vendo. sobre essa série. Community, uma série do Dan Harmon, o cara que ficou mais famoso por outra série, né? Pelo Rick and Morty, que já teve aqui. O episódio 3 do Ovelhas Elétricas foi sobre o Rick and Morty. A gente conversou bastante sobre essas viagens temporais, interdimensionais e as viagens que o Dan Harmon começou a fazer lá na série Community. É uma série que não é tão conhecida, se a gente parar para pensar de um ponto de vista do marketing, do mercadológico. O Ovelhas Elétricas aqui está abordando uma série que nem todo mundo assistiu, mas tanto faz porque eu sou fãzaço. E temos outros dois fãs aqui, pelo menos a Jéssica, e o André que começou a ver agora, né? Vai ser muito legal ver essa dinâmica. Jéssica, fala pra mim, como é que foi seu primeiro contato com o Community? Olha, então, eu comecei a ver desde a época que passava na TV aberta, sabe? Eu acho que passava na Sony. E eu era bem novinha, mas eu assisti alguns episódios, assim, aleatórios. Mas eu acho que, mesmo novinha, eu já conseguia perceber que a série, ela tinha uma certa, não sei, uma certa perspicácia, sabe? Diferente das outras séries de sitcoms, assim. Porque tinha uns episódios que, sei lá, um episódio aleatório que era um desenho. Aí tem outro que eles são, tipo, fantoches, não. Que eles se tornam bonequinhos, assim. Isso. Isso não vai fazer sentido nenhum para quem nunca viu a série, mas depois a gente vai contextualizar, né? O especial de Natal do Abed. Tipo, tinha uns episódios É que tem aleatórios, os assim. bonecos do Muppets, né? Estilo Isso. Muppets. Tipo isso. Ou então E eu ficava stop assim, motion, né? nossa. Massinha também. E isso mesmo, isso mesmo. E eu ficava, nossa, que essa série é diferente. Ela é diferente, assim. E eu gostava, assim. E eu lembro que depois de um tempo, quando eu assinei a Amazon Prime, tinha a série inteira. Depois foi pra Netflix, né? Mas na época só tinha na Amazon Prime. E eu falei, é agora. É agora que eu vou assistir. Eu acho que, se eu não sei se isso foi na pandemia ou se foi antes, mas, tipo, deve ter sido no início da pandemia, talvez. Nossa, eu lembro que eu devorei tudo, assim, vi tudo do início ao fim. E eu me apaixonei, assim, me apaixonei pela série. E é aquela série que eu vejo e revejo, e eu sempre rio das mesmas coisas, da mesma piada. É sempre a mesma piada. E eu fico assim, nossa, ela continua evocando emoções tão intensas em mim, então, porque ela merece estar num top 5, pelo menos, da minha vida. Porque é isso que é bom, né? Quando você assiste, reassiste e vê novamente, ela continua, Sim. ela continua a ter uma certa relevância para você, né? E, e pronto, nossa, eu acho que o que eu gosto muito dessa série é porque o André, né, ele disse que só viu as primeiras temporadas, mas no início eu acho que parece que é mais um sitcom, mais uma série que tem todo aquele formato de sitcom, né? Tipo, amigos aleatórios que se juntam, aqueles 6 pessoas e tal, Isso. igual qualquer um. Só que eu acho que quando você vai assistindo, você vê como ele brinca muito com o absurdo, Uhum. sabe? E eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito dele. Ele brinca muito com o absurdo, ele usa muita metalinguagem, ele faz muitas referências, eles têm umas piadas muito boas, tem umas piadas que são óbvias, que são muito boas, e aí quando você vê de novo, você percebe piadas assim que, que passam assim despercebidas assim de uma certa forma. Isso. Inclusive, é uma série que eu acho assim que
que quem vê dublado ou quem não sabe Perde muito muito. inglês talvez perde muita coisa, Perde. porque tem umas piadas assim, muito rápidas, assim, que depois de muito tempo que eu falei, caramba, que piada incrível, e eu Uhum, não percebi, assim, uhum, porque é um humor mais sutil, né? Aquele humor até um pouco sarcástico, sabe? isso. E, e é uma série que ela brinca muito com estereótipos, e eu acho isso incrível, assim, todos os personagens, eles são até de uma certa forma um tanto caricatos, sabe? E essa é a graça, que eles brincam muito com isso, eles brincam com esses estereótipos, até para quebrar certos paradigmas, de uma certa forma, não sei. É, E eu achava isso incrível, assim, eu vi que era uma série muito perspicaz, então o Uhum, ritmo da série era diferente dos outros sitcoms, eu acho. sim. E foi isso que eu acho que me atraiu, assim, e eu achava muito engraçado, eu adorava ver a evolução dos personagens, eu gostava de ver a dinâmica do grupo, sabe? Porque realmente era uma dinâmica muito, muito, todos eles eram muito opostos, assim. E essa é a graça da série, eu acho, que a série não tenta, não sei, romantizar essa diferença, mas mostra eles exatamente com suas falhas e suas qualidades e suas falhas. Eu acho que mais falhas, né? Porque todos eles são tão, as falhas são tão evidentes ali. E pronto, acho que quanto mais você vê a série, mais você vai ganhando um certo afeto, né, com a série. Parece que você vai criando uma afeição pelos personagens. Então, hoje já é uma daquelas séries assim aconchegantes pra mim, sabe? Muito bom, muito bom. E para você, André, como é que foi essa experiência de o recém-convertido ao communitarismo? Enfim, entrei para a comunidade, né? É assim, é interessante, porque eu não fui muito feliz assistindo séries de sitcom e tal. Acho que a última que eu assisti, não foi tudo, foi a Friends, mas era uma série bem, assim, lugar comum, tal, vários amigos que se juntam e tal. E devido ao fato de eu ter assistido e gostado de uma outra série antes de Community, que foi The Good Place, uma série muito boa, então eu resolvi, depois da dica do Erlan, eu resolvi arriscar. E claro que eu, né, fiquei por enquanto só com essa primeira temporada, mas ela me fisgou o suficiente de eu querer saber como que vai dar, como vai se processar a evolução desses personagens, né? Personagens dos quais você acaba se identificando com uma coisa, não com um em específico, mas cada um parece ter uma característica que é nossa, que é própria, né? E eu lembro que assim que eu comecei a assistir, uma das primeiras coisas que acontece na série, que me deu aquele tchan, eu falei assim, opa, é aqui. É quando o reitor pega aquele megafone e começa a falar, lá no primeiro episódio, pega assim, lembra, o reitor fala assim, como é que foi que ele fala? Ele fala assim, aqui em Greendale é universidade comunitária voltada para mulheres de meia idade divorciadas, alunos problemáticos, velhos que querem se sentir ainda com a mente ativa, e assim, eu pensei, poxa, isso aqui tá me lembrando muito a universidade onde eu trabalho. Aí eu falei, porque a gente convive o dia a dia dentro de uma universidade. Eu trabalho ali de segunda a sexta e eu vejo vários alunos universitários, professores, o corpo técnico, gente de todos os tipos, de todos os estereótipos possíveis, gêneros, raça. E eu comecei a perceber essa ligação, essa correlação, e como eu assim, gosto de trabalhar essas questões assim de analogias, de às vezes, metáforas, a série tem isso demais. Aí eu fui acompanhando. Eu fui acompanhar a hora que eu cheguei no último episódio da primeira temporada, aí ela já tinha me ganhado com uns detalhezinhos que acontecem numa coisa aqui ou outra, o Sr. Shang. O que é aquele personagem, gente? Aquele personagem é surtado, gente. E, e, e o Jeff, né? O Jeff Winger também, a gente começa a perceber o quão caricato ele é, assim, o cara que não tá nem aí pra ninguém, mas ele vai evoluindo. É aquilo que eu chamo de jornada do herói, sabe? E aquilo ali foi me fisgando, essa relação, tudo. E o Abed, né? O Abed, acho que, além de alívio cômico da série, ele é um cara que tem muito a dizer para nós. Eu não sei se eu percebi um certo autismo nele, mas ele é incrivelmente inteligente e ele tem um problema relacional ali com o pai ali durante a primeira temporada, que até fixa um episódio nisso. E isso foi me trazendo para a série, porque cada detalhe desses personagens me fizeram perceber algumas nuances em mim, em pessoas próximas de mim, e eu acho isso válido demais, porque
O ser humano ele precisa de relações, né? Se relacionar uns com os outros. E o tempo que essa série existe no ar e o tempo que a gente passou até de pandemia, eu mesmo passei por um processo de pandemia na universidade, e nós ficamos quase 2 anos sem ter contato com as pessoas, trabalhando só no home office. E isso perturba a gente. Então, a gente vê vários níveis, vários graus de aproximação e às vezes até de repulsa da cultura e da referência que tem ali em Community. E eu quero seguir para poder ver o que, que vai rolar com esses personagens, porque eu acho que eu vou ser bem edificado ali com isso. Maravilha, maravilha. Acho que aqui cabe, pra gente, cabe o momento da gente fazer uma recapitulação e falar um pouquinho sobre o que é essa série, né? A Community segue a ideia de que existe uma faculdade comunitária de baixo nível educacional, bem bagunçada, e um advogado perde sua licença e é obrigado a refazer o curso de direito, e ele escolhe essa faculdade para ter o seu diploma. Então, a gente acompanha o Jeff, que é esse ex-advogado, que precisa de um grupo de apoio de estudos para as aulas de espanhol, que é do Sr. Cheng lá, que é o famoso, é o Ken, qual é o nome dele mesmo? Ken É, Jeong, algo assim, né? ele É, É, precisa, entre aspas, né? Que ele quer mesmo dar em cima da Brita. isso, é Tudo com verdade. segundas É intenções, é. verdade, agora que você falou é verdade. Tudo começa porque ele diz que tinha um grupo e depois ele vai formar esse grupo. Ela É. topa e ele É, depois mas ela conhece o topa Abed. porque ela sabe que ele quer dar em cima dela. Isso, E aí ela que chama todas essas pessoas pra quando ele chegar lá e achar que vai se encontrar com ela, na verdade é um grupo. E aí a isso, partir isso, daí isso. começa o grupo. eu acho que foi até uma defesa dela ali, né? É. É, Porque acho que ela foi bem perspicaz ali, sacou o que, que ia rolar, né? Porque o Jeff tem uma veia muito meio que vigarista, né? É, ele começa a série assim, né? Exato, exato. vocês estão falando sobre brincar com estereótipos, então a gente tem esse primeiro estereótipo do Jeff, que é esse cara que é conquistador, que é um garanhão e tal, e ele precisa se relacionar com pessoas de outros espectros dos estereótipos possíveis. Tem o Troy, que era para ser um cara que era um quarterback, mas que se É, tipo, o cara machucou, popular da escola popular, mas e chega na faculdade. meio sonso, É, né? é, Inclusive o personagem dele muda ao longo das temporadas, né? Porque ele, sim. enfim, a gente conversa sobre isso depois. Mas tem o Abed, que se torna o melhor amigo do Troy, e que é um super nerd. Eu acho que o Abed é quem melhor representa quem assiste a série, porque ele estuda cinema, então ele traz muitas referências de coisas que a gente, teoricamente, viu. Então vai ter Uhum, referência de Homens de Honra, de Poderoso Chefão, de Batman, então um monte de referência que vai jogando. E só quem assistiu vai ter a perspicácia, vai ter a sagacidade de pegar as referências e apreciar a piada. Muitas vezes não uhum. tem, né? Eu acho pra mim que o Abed, no episódio lá do DVD quebrado, da Anne, que a Anne quebra o DVD dele, ali o melhor Batman que já foi representado na televisão foi o Abed. Foi, foi muito engraçado. Enfim, o que Quem é mais? A gente Christian tem Bale perto do Abed, né? Hã? Quem é Christian Bale perto do Abed? Não, Não tem, não, não Ben tem. Affleck, não, Não. não. Então a gente tem também a Shirley, que é o estereótipo de uma cristã bem religiosa. Uhum. Ahn, o Pierce, que é o Chevy Chase, É. basicamente. Ele é, Eu o- acho que ele é o único que é ele mesmo ali, né? ele é ele Tipo, mesmo, ninguém suporta ele. Quem mais a tem? Tem Brita, a, né? A a Brita, que é o Brita. estereótipo de militante, assim, de que quer salvar o Isso. mundo. É, E e a a Anne. que é a estudante perfeita. É. E psicótica, um É. pouco. Ela é um pouco sociopata várias vezes. Então esse é o grupo de estudos que ao longo das temporadas vão se relacionando, fazem de tudo menos estudar. Sim. Assim como, sei lá, em muita série de escola também, as pessoas fazem tudo menos estudar, né? A gente vê esse estereótipo também, sei lá, em animes, em séries, em filmes,
onde, sei lá, você vai ver que é, o que a gente segue do cotidiano dos estudantes é a vida, é a festa, é o torneio de futebol, torneio de soletrar, Os o jogo de romances. basquete, qualquer outra coisa que não for estudar, né? Uhum. Então, o Community tem esse grupo de estudos que não estuda. O reitor da série é um personagem à parte, de tão super engraçado que é, ele é super afetado, ele dá em cima do Jeff o tempo inteiro. Enfim, a gente vai vendo as evoluções dele ao longo das temporadas. Tem o professor de espanhol, é o Chang, né? Que É o, tá ruim de dar spoiler, né? O André, a gente pode É. Tem jogar uns problema não. spoilerzinhos? Pode Não, jogar, eu sempre convivi bem com então spoiler, ele vai ser. Desde Game of Thrones. É o Chang barra Kevin. Vamos falar assim, né? Em algum momento ele vai ter Changnésia. Mas a gente fala sobre isso depois. Eu acho que eu vi o primeiro episódio da segunda temporada hoje. Pensei assim, Ah, acho que esse cara vai assumir uma forma Gollum aqui, acho que daqui a pouco. Ah, com certeza. sim, Ele sim. assume muitas coisas durante a, É. O, durante a série. o John Ele não é Oliver tá na normal. série, né? Ele é um professor lá também, né? O John Oliver. É aquele professor inglês, o britânico que tá lá na série. Vocês não Ai, lembram não dele? lembro. É Não. ele que é ele que leva o Magnitude pela primeira vez numa festa na casa do Jeff. E o Magnitude fala, Ah, Meg. papá. Nossa, qual é o episódio? Quais são os episódios que mais marcaram vocês? Ai, cara, os do paintball realmente são outra coisa. Os da viagem no tempo, né, também. Viagem não, das linhas temporais da pizza. Nossa, esse é perfeito. É. Eu acho que esse é a perfeição em forma de episódio. Sabe uma coisa que. Ele tá na Desculpa, primeira pode falar. temporada? Eu acho que tá na segunda, porque eles Tá já na são bem amigos. segunda, né? É verdade. É. Uma coisa que eu gosto muito dessa série é que ela é muito. Ela é redondinha, sabe? Tipo, tudo que é referência na primeira temporada, ela se mantém Tá até a amarrado. última temporada. Tipo assim, ela é toda perfeitinha, nenhuma referência esquecida, tudo. Sabe? Eu não tô falando que a série é perfeita, pô. Inclusive, a gente vai falar sobre isso depois, que eu acho que depois da Né, quarta, quinta temporada, né? tem problemas fora da série, É, né, que afetam a série. pois é. Mas ela é muito assim. Eles conseguem manter, assim. Até os atores que fazem participação na série, eles vão e voltam e tudo isso agrega a história. Sim, sim. Então, Você falou sobre ser amarradinha, tem uma citação que a Brita faz reclamando do Leonard. Leonard, não, cala a boca, Leonard. Qual o sentido de fazer review de pizza congelada? Aí o Leandro fala pra ela: Ah, você tá falando sobre isso. É um bom ponto. Lá em outro episódio, no finalzinho, tem o Leonard fazendo o review da pizza congelada. Então, ou sim. então de review aleatório, de salgadinho, que ele abre um salgadinho, ele come. É bom, a crocância é boa, o sabor é bom. Tipo um E Doritos parece lá. aleatório, mas não é. No roteiro, tudo foi pensado. É Isso muito. mostra a perspicácia do roteiro também. Sim, sim, Cada sim. detalhe é pensado. Eu vejo vocês comentando assim dessas coisas que acontecem entre bastidores, né, das séries. É interessante, é até importante ver, porque a gente se apega demais aos personagens, a gente se apega à série. E qualquer coisa que a gente vê na internet falando a respeito dela, de cancelamentos, etc., Sim. isso acaba mexendo com a gente, né? Porque acaba que né, é um produto massificado e tal, todo mundo assiste, mas acaba que no fim, aqueles personagens parece que são do nosso cotidiano, são de dentro da nossa casa. E é por Sim. isso que a gente se identifica tanto com aquilo ali, não só pelas questões de referências ao mundo pop, que tem demais ali. Eu vi algumas nessa primeira temporada que me deixaram assim muito ligado. E mesmo assim elas mexem com a gente. Então até você estava perguntando a respeito qual foi o episódio que você mais gostou. Poxa, gostei demais do episódio do debate. Não só pelo discurso em si, né, pelo resultado final da coisa toda, mas porque até pensei depois, pensando nessa série, na questão da filosofia, e eu não sou especialista em filosofia, mas me fez lembrar de Rousseau, me fez lembrar do John Locke, aquela coisa do quando o adversário
da outra universidade, vem desafiar o Jeff, mais a turma dele, falando sobre aquela coisa, o homem é bom ou o homem é mau, né? Aí eu pensei, vai lá ler Romanos para você ver o que você vai encontrar a respeito de nós mesmos, né? E lá não, fala que o homem, a gente fica pensando a respeito de Locke, por exemplo, que vem com aquele conceito da tábula rasa, ou então é o Rousseau, que fala a respeito do homem ser bom, mas que é a sociedade que o corrompe. E aí a forma como o Jeff e a Anne vão elaborando as formas de vencer o adversário, e no final o cara que é um cadeirante, ele se joga em cima do colo do Jeff e fala, olha, ele me odeia, mas ainda assim ele me segurou. O homem é bom. Aí eu ri demais aquilo ali, mas depois a Anne foi A lá Anne, e deu um beijo nele. A Anne deu um beijo nele e sim. falou: ele ficou atraído pelo meu beijo. O homem é mau. Aí todo mundo bate palma e tudo. Aí, assim, é gozado, assim, aquela coisa da emoção que você vê na hora, né? Você percebe assim, é uma comédia. Mas depois que você sai, que você vai ruminar, né? Aquela ideia, tudo aquilo que foi discutido do Rousseau, do Locke, e aí você percebe que Paulo fala muito bem a respeito da natureza humana, né? Acho que se você pegar os 3 primeiros capítulos lá de Romanos e ver que o homem é inerentemente mau, que é a graça de Deus que tem misericórdia de nós, aí a gente começa a perceber o quão faz sentido a gente trazer para o debate cristão essas obras da cultura e não ficar só consumindo, porque ainda existe um certo preconceito em volta da cultura pop, pelo menos comigo existe um certo preconceito ainda, mas por isso mesmo que eu tento trazer para o cristianismo e esse debate teológico, essas discussões, porque a série ela tem esse fundamento também. A gente percebe que muitas das obras não está aí só para fazer blockbuster, estourar pipoca e ganhar dinheiro. Não, também tem uma coisa que faz a gente refletir, né? Que a gente vê em outras obras por aí. Esse episódio do debate mesmo é curioso, porque começa com o Jeff sendo convidado lá para integrar a equipe de debate, eles precisam ganhar e tal, porque tem uma premiação X, e aí o Jeff, ele usa toda a retórica que ele tem lá da época dele de advogado. Então ele começa falando um monte de coisa que não tem a ver com o tema, não são argumentos, mas são floreios, são Hum. formas, e ele começa a meio que seduzir uma das juradas lá, ele começa a falar, enfim, várias coisas e tal. E aí, a Anne fez uma defesa inicial, o Jeff falou um monte de coisa, não falou nada, e aí eles recebem nota 4. Aí o Jeff fala, 4? Mas por que eu ganhei 4? Aí, não, a N ganhou 4, você ganhou 0. Porque aqui é um debate, a gente lida com argumentos e não com todo esse mambo-jumbo aí que você está fazendo. Então, olha só que interessante. E esse é um debate a respeito dos sofistas, do que se fazia lá na Grécia Antiga, 400 e tanto anos de Cristo, que Sócrates odiava, tretava com os sofistas, com Protágoras, com Górgias, sobre a ideia de que você pode argumentar, mesmo sem acreditar naquilo, ou pelo menos ter argumentos. Aquela ideia do Schopenhauer também, né, de como vencer um debate sem precisar ter razão, usando falácias lógicas, usando estruturas de argumentos que não conectam logicamente entre si, mas parece que sim. Então, olha só que interessante, tudo isso num episódio que está se propondo a falar lá sobre o ser humano ser bom ou mal, uma discussão filosófica interessante, válida, e além disso, você ainda consegue perceber essa discussão entre conteúdo e forma, entre aquilo que é sustento, aquilo que é fundamental e aquilo que compõe a estética da ideia, né? No Confissões, Santo Agostinho escreve que foi até o Fausto de Milevo, né, que era um dos grandes maniqueístas da época, e ele ouviu seus discursos, e Agostinho, sendo professor de retórica, ele já entendia como é que funcionava a estrutura de um discurso, de um diálogo para ser convincente ou não. E aí ele vê lá que o Milevo falava, o Fausto falava e não dizia nada. E aí ele falava lá, ele tem essa citação lá no livro que é bem bonita, que copos vazios não matam a sede.
Então, né, por mais bonitos que sejam, não matam a sede. Então, olha só que interessante, suscitar uma discussão interessante sobre forma e conteúdo, sobre ontologia e antropologia humana, no meio de um debate caótico que o pessoal só quer inflar o ego e o Jeff só queria ganhar uma vaga de estacionamento. Essa é a beleza de Community. E é isso que me faz gostar tanto dessa série. O que você acha, Jess? Eu acho uma das coisas mais interessantes da série que eu acho que ela consegue equilibrar bem o. Vou tentar explicar melhor. É que essa série tem de tudo pra ser muito, muito esdrúxula, sabe? Pra ser uma série muito baixa, vamos assim dizer. Mas não, ele consegue equilibrar bem, ele consegue trazer os clichês de amizade, que são clichês necessários, tá? Não é porque é um clichê que precisa ser mal feito ou mal desenvolvido, tá? Clichê não é necessariamente uma coisa ruim. E consegue trazer perspicácia e consegue trazer piadas interessantes e a gente consegue ver o desenvolvimento dos personagens. Que pra mim eu acho que quando você vê uma série, você tem que primeiro ter conexão com os personagens, né? Como o André falou, você tem que se emocionar, você tem que se afeiçoar pelos personagens, isso é essencial, né? A gente tem que se envolver com a história e a gente tem que ver o desenvolvimento deles. E o Jeff, nós vemos de todos eles, né? Mas o Jeff é meio que o protagonista, assim, todos eles são protagonistas, mas a série começa um pouco com ele. E ele Sim, começa a sim. ser assim, como um advogado desses, assim, que mente muito, mente para conseguir o que quer, sabe? Tipo, só vê ele mesmo, só se preocupa com o próprio ego. Ele é conhecido por ser um cara que tem um ego. Tem até um episódio muito bom sobre isso, sobre o ego gigante dele. É, Ele é super vaidoso, sabe? Gosta se preocupa muito com a aparência dele. É uma coisa bem superficial, sabe? Bem, bem vazia, né? Vamos assim dizer. E, e a gente vê o desenvolvimento dele amadurecendo, porque mesmo, eu acho que ele deve ter o quê, 30 e poucos anos na série, mas essa superficialidade reflete um pouco a falta de maturidade dele também, né? Até mesmo isso é refletido nos relacionamentos dele com as mulheres durante a série. E ele vai amadurecendo e ele, através do relacionamento com as outras pessoas, né, com o grupo, eu acho que ele vai ganhando mais significado na vida dele, sabe? Através dos relacionamentos, ele vai tendo mais propósito, sabe? E aí o que torna um simples grupo aleatório de estudo acaba se tornando uma família. De fato, aquela Isso. se torna a família dele. É, o André só viu a primeira temporada, eu acho. Mas com o passar do tempo, eles realmente se tornam uma família. Isso não. Eu só acho que na terceira temporada eles já são super unidos, sabe? Se defendem, são amigos, tentam fazer tudo juntos. E é exatamente o fato de ter essa amizade tão sólida, né? Que eu acho que é um dos caminhos que transformam o Jeff. E ele começa a, a ressignificar, né, o caráter dele, vamos assim dizer. Porque É, basicamente ele não tinha a nenhum. gente começa a ver isso, a gente começa a ver, começa a arranhar a superfície dessas transformações que eles vão passando, né? Porque naquele episódio que eu falei, o outro que eu gostei demais, que é o do Paintball, o Modern Warfare, que no final ele consegue o tão sonhado prêmio, e ele, como sendo uma pessoa egoísta, podia guardar aquilo ali para si, né? Ele entrega esse prêmio para a Yvonne, né? Para outra personagem lá, Shirley. para Shirley. Shirley. Shirley, desculpa, errei o nome. É a Shirley, entrega para ela. Então, até os outros personagens falam assim: nossa, fiquei surpresa agora. E ele fala: até eu. Isso é uma coisa interessante, né? Porque a Jess falou sobre família, sobre transformação. A gente está aqui nessa terra não apenas como, né, corpos que perambulam por aí, que trabalham, suam, não. A gente se relaciona e nesse processo a gente se transforma. A gente não é, eu não sou o mesmo André da semana passada. Alguma coisa me transformou, uma mensagem da igreja me transformou, alguma coisa mexeu com o meu próprio ego e me fez pensar diferente esse mundinho de meu Deus que a gente vive, né? E é muito interessante isso que você fala sobre a família, porque eu já começo a perceber um pouco disso, o relacionamento do Troy com o Abed, a forma como, né, que o que parece ser um triângulo amoroso, Anne, Brita e o Jeff, parece que começa a surgir um certo zelo, uma certa importância ali. É uma coisa que vai se transformando com o tempo, que com certeza vou ver bem mais à frente como vai se dar isso.
Mas é bonito de ver isso, Uhum. porque somos nós. Isso é a gente, quando a gente vai para o culto, quando a gente pega a mensagem, leva para fora, e a gente, através das nossas atitudes, a gente acaba tocando outra pessoa. Eu digo isso até por mim mesmo, porque eu trabalho num ambiente universitário que tem conflito o dia inteiro. Agora não, porque está de férias, mas é conflito o dia inteiro. Conflito de tudo que eu tenho imaginar, você possa imaginar. Conflito de gênero, conflito de raças, conflitos de classes sociais. E tanto alunos quanto professores é o tempo todo conflituando em sala de aula e fora dela a respeito disso. E eu tô lá no meu cantinho lá, né? O nerd crente tá ali no cantinho e tal. A hora que descobre que eu sou evangélico, tem gente que até fala assim: Poxa, André, você é evangélico? Eu sou, graças a Deus. Já acontece isso, porque às vezes nem todo mundo aceita, né? E faz parte do jogo, faz parte da vida. Por outro lado, tem outras pessoas que a gente acaba descobrindo ali dentro da universidade e das quais a gente vai formando vínculos. E, e é aluno, é gente que vai passar lá uns 3 anos, vai embora, mas fica aquela amizade, fica aquela família, né? E isso é importante e foi exatamente o que eu consegui perceber. Eu acho que o cara que criou a série, eu acho que ele fez como é que fala? Acho que ele fez uma pesquisa de campo. Ele foi numa dessas universidades, viu como é que é o dia a dia e transferiu isso assim, ipsis literis, para dentro da série. Eu acabei me identificando muito pelo dia a dia que eu vivo ali na universidade com Greendale. Eu acho que eu gosto muito de assistir a dinâmica do grupo, né? Como eu já falei antes, porque todos eles são tão opostos, assim, todos eles são tão diferentes. A gente já comentou sobre os estereótipos, né? Tipo, o Jeff, ele é aquela pessoa que floreia muitas coisas, mas no fundo ele é um mentiroso e, e na verdade, uma pessoa muito sozinha, né? Com o passar do tempo, a gente percebe que ele é um homem muito solitário e vazio. A Brita é aquela assim, militante que quer salvar o mundo, sabe? Bem estereotipada mesmo, mas no fundo ela não faz nada, sabe? E a própria série brinca com isso, né? Ela não faz nada. E aí a Shirley é aquela cristã perfeita, mãe perfeita, sabe? Mas é cheia de defeitos, Hipocrisia, às vezes, também. tem uma Isso, ira, sabe? Não sabe agir, ela mesma não sabe agir como uma cristã que deveria ser. Aquele estereótipo de crente, assim, sabe? Que fala muito sobre Jesus e às vezes não tem maturidade espiritual nenhuma. O, a Anya, tipo, é uma estudante super perfeita, mas ela é cheia de problemas. E ela se, na verdade, o fato dela querer ser perfeita é o que tornou problemática, né? É, acho que o Abed é o único lá que é ele mesmo. Pronto, eu acho que o Abed ele deve ter tipo uma doença de Asperger, ou Asperger, não sei como vocês falam. Deve ter uma doença leve, assim, e por isso que ele deve ser extremamente inteligente, e tem uma dificuldade de socializar, mas a gente vê como o grupo também cria o Jeff, ele acaba tendo uma relação até um pouco assim de irmão mais velho com o Abed, com o passar da série, você percebe isso. Tem o. O Esqueci o Troy. nome do mais velho. Eu Ah, o tenho o Troy Pierce. também. O Pierce, que. Eu não sei nem o que falar sobre ele, que ele é o próprio ator, né? Ele é o Eu te- próprio. É ele. Tipo, é ele. Ele, inclusive, tem relatos de problemas do lado do pessoal com os atores, com ele mesmo, que ele basicamente interpretava o, o próprio personagem, só para contextualizar, para quem não vê a série, né? Ele é um personagem, assim, ele deve ter o quê? 70 e poucos anos, já mais velho, tá na faculdade, mas ele é um cara muito, muito, muito rico mesmo, que pode ter tudo que ele quer e ele tipo, super preconceituoso, sabe? Não tem filtro social nenhum, fala o que vem à mente, é aquela pessoa extremamente desagradável, mas que para a dinâmica cômica ali da série funciona bem. E tem o Troy, né, que é o típico cara popular e tal, só que eu acho que quando ele chega na faculdade, os papéis trocam, né, que ele perde esse posto dele de popular e ele acaba se tornando muito amigo do Abed, e eles acabam entrando naquela nerdice ali, como vocês falaram, que é, assim, é fantástica, assim, é uma das melhores coisas da série, porque eles inventam cada coisa e a amizade deles é muito bonita de se ver. E é legal como a série brinca com esses estereótipos e a gente vê realmente todas as falhas deles, sabe? E eles se amam e continuam amigos apesar de tudo, sabe? E isso é muito legal, porque
quando eu vejo essa série, eu falo assim, cara, eu não acho que as pessoas conseguiriam ser amigas hoje em dia, não hoje em dia, mas assim, nesse contexto, ainda mais o André, que é um contexto universitário. Nunca que uma Brita seria amiga íntima de uma Shirley, sabe? Com visões tão diferentes. E isso fala na série, né? No, tipo, sei lá, episódio de Natal, e a Shirley quer levar a palavra de Jesus, sabe? Aí todo mundo tá tipo, ai, que saco, ela quer falar sobre Jesus de novo, e ela quer cantar louvores, enfim, aquele estereótipo. Eles acham um saco, mas no dia seguinte eles estão lá de novo. E sim, eu sei que é uma série, né? Então eu sei que é ficcional, mas é uma representação da realidade, afinal de contas. E é legal ver essa união entre os personagens, apesar de todas as diferenças, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de ver, porque eu olho hoje para o meu contexto atual e eu fico, será que isso é possível? Parece que não é possível, sabe? Mas a igreja é assim. Ou melhor, a igreja deveria ser assim, né? Pessoas com posicionamentos e ideias diferentes, mas que conseguem encontrar um equilíbrio e conseguem conversar entre si, apesar disso, conseguem superar as suas diferenças, apesar disso. Então, essa dinâmica do grupo eu acho muito gostosa de assistir, sabe? Eu gosto de acompanhar. E eu gosto de acompanhar também o crescimento deles, porque todos os personagens vão crescendo e amadurecendo, como uma boa série deve ser, né, gente? A gente tem que acompanhar, de fato, o crescimento dos personagens. Você tem em Community uma mesa que é mais protagonista que os 6 ali, 7 que são Uhum. os principais. Você tem uma mesa que é o do grupo de estudos de espanhol. Você tem essa mesa que vê eles ao longo de todas as temporadas evoluindo. Tem uma cena bem engraçada que o Jeff faz uma tirada uma sarcástica e o Abed, clássica do Jack, aí ele vai e risca a mesa. Aí o Pierce olha pro Abed riscando a mesa e ele fala assim: Ah, riscou a mesa. Aí ele vai e risca a mesa de novo. Aí o Troy olha pra eles riscando a mesa, aí aparece assim: quantidade de riscos na mesa. Aí ele vai só riscando a mesa, porque as coisas vão acontecendo na série ao longo do relacionamento deles ao redor da mesa, sabe? E e- essa dinâmica ao redor da mesa deveria ser muito comum, mas é muito comum nas igrejas, né? Nós nos reunimos, não só nas igrejas, no povo brasileiro principalmente, a gente chama a pessoa para entrar na nossa casa, vem tomar um café, vem comer um pão de queijo, eu fiz um bolinho, vem cá, entra aqui. A gente tem um tipo de coisa que chama a pessoa para a mesa. Alguém que se senta à sua mesa, e não à toa o salmista fala: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Quem se senta à mesa contigo é quem é íntimo, ou familiar, ou um amigo íntimo, alguém que está compartilhando do mesmo espaço familiar, espaço domiciliar contigo, que teve autorização para entrar na sua casa, sabe? Eu estou forçando, extrapolando essa analogia aqui para ver que por mais complexos e difíceis de se relacionar esses personagens seja pelo extremo preconceito, misoginia e racismo que o Pierce tem, pela hipocrisia que às vezes a Shirley põe, pela militância da Brita ou pela a forma difícil de se relacionar que o Abed tem, que sempre coloca uma camada da cultura pop para poder intermediar as relações dele com outras pessoas, ainda assim eles estão ao redor da mesa, entra temporada, sai temporada, estão ao redor da mesa. Enfim, eu vou dar spoiler pro André, mas tem personagem que acontece X coisa com ele, depois ele volta na mesa, lá na mesa de estudos, enfim. A mesa é a protagonista em Community e poderia ser também na nossa vida, não a mesa literal, mas essa mesa, esse local de relacionamento com o nosso próximo e, por que não, relacionamento com Deus. Viajei muito, dá para ir por esse caminho. Eu acho que a gente tá aqui pra viajar mesmo. Tem que, tem que ser assim mesmo. Eu acho que você fez uma analogia muito bonita, assim. Na verdade, tem um episódio que eu não lembro agora qual é, mas que eles mostram assim. A gente sempre tá acostumado a ver o grupo, né? Mas eles mostram de quando as pessoas querem usar a sala e eles estão sempre lá na sala. Não sei se você lembra qual é o episódio. Eles estão sempre naquela sala, Sim, como se sim, a sala sim, fosse sim. só Começou a deles. disputa, né? E é engraçado porque a gente vê a série só focada neles, mas a série fez um passo assim para trás para mostrar as outras pessoas observar o grupo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o que você falou vai ao encontro que eu disse, sabe? Essa questão
da, da amizade, dos relacionamentos sólidos que vão crescendo durante a série. Eu acho, eu assim, o que eu mais gosto de ver em qualquer história são os relacionamentos e as amizades. É isso, eu acho que mais vai, é o que mais me toca, assim, qualquer história que tem uma amizade, o relacionamento é bem desenvolvido, acho que é o que mais nos toca, porque o que somos nós sem o outro, né? Nós precisamos do Uhum. outro para descobrir quem nós somos um pouquinho, né? E a gente vê essa troca muito sincera e genuína entre todos os personagens, assim, de uma forma que eu não vi em outros sitcoms, sabe? Eu não, não é porque eu gosto muito de Community aqui que eu vou falar assim, nossa, é a melhor série do mundo, não. Mas é como a gente comentou no início, né? Tem uma certa perspicácia, assim, nos comentários e uma certa genuinidade. Falei certo? Não sei, falei? Acho que sim, Tá vamos, legal, vamos. acho que sim. Na troca que eles têm, assim, e não sei, eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de ver. Gosto muito de ver, eu acho que faz muito sentido a analogia. Essa questão da mesa, né? Todos os episódios eles estão ali na mesa, né? E já que é para extrapolar, eu me vem na cabeça aquela mesa, aquela pintura da mesa com Jesus e os apóstolos em volta. A gente traz isso também para dentro da nossa perspectiva cristã, nas nossas respectivas igrejas, as pessoas com as quais a gente se relaciona todo domingo, ou no grupo familiar, na célula, pessoas com as quais a gente tem um pouco mais de proximidade, outras a gente só conhece de dar paz do Senhor, e a gente às vezes perde a oportunidade de conhecer a pessoa. E no caso de community, tem essa questão da mesa ser esse foco onde as pessoas se relacionam. E essa mesa, a gente pode até pensar sendo essa mesa como se for o local onde a gente congrega, né? A igreja, onde a gente está ali, escuta o louvor, é tocado pelas letras, a, a mensagem, né? É uma mensagem que desafia a gente, que é uma mensagem expositiva que não está ali para massagear o ego de ninguém, mas que confronta os nossos nossa intimidade. Então, a gente vê as pessoas da igreja com as quais a gente se relaciona, algumas mais difíceis do que as outras, outras mais, como eu falei, mais próximas. E a gente percebe essas coisas, né, do real, de um lado, e da ficção, né, de uma série ou de uma obra qualquer, que tem essa metáfora, essa analogia, mas que bebe muito a ficção, né, bebendo muito da realidade, né, porque não é à toa que a gente vê essas coisas na série. E eu me lembro do Humberto Eco, que ele tem um livro muito interessante que chama Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, e ele diz que esse bosque, né, como metáfora de um lugar, né, pode ser uma obra, esse bosque pode ser uma mesa, né, em que a gente percorre uma determinada trilha, na qual a gente ressignifica o nosso papel no mundo, né? Ainda mais hoje com esse mundo que, né, vou falar um clichêzão do mundo gospel, mas o mundo jaz no maligno, e é verdade. A gente está só utilizando desses recursos das obras massificadas aí para poder trazer as pessoas para a mensagem, né? Trazer eles para essa mesa. Se a mesa é a cultura pop, a gente vai trazer as pessoas para dentro dessa mesa para conhecer, não apenas, aliás, conhecer uma obra de comédia ou um filme dos Vingadores é só um gancho para você chamar a pessoa para poder enseiar nessa mesa de Jesus com a gente. E às vezes a gente pensa que ou é viagem ou é pura fantasia, mas a gente que está inserido nisso, a gente consegue ter um olhar diferenciado que às vezes quem está ali de fora, só assistindo ali como um mero espetáculo, uma obra casual, não percebe. E a gente que tem esse, entre aspas, esse poder a mais, que é o cristianismo, a gente consegue abstrair todas essas coisas. Não adianta, né? Nós somos cristãos e nós imprimimos significado em tudo que nós vemos e Isso. fazemos, né? E eu acho que quando a gente... o Huckmacher, né? Que ficou muito famoso pela palavra antiga. Mas quem parar para ler, de fato, os livros do Huckmacher, tanto a Arte Não Precisa de Justificativa, ou o outro é um título muito grande que eu sempre me perco, é a Morte de uma Cultura. Isso, a Eu sempre morte, a esqueço, morte eu sempre... da Não, é cultura. Morte de alguma coisa, isso. O Huckmacher, uma das grandes críticas dele é que o cristão, ele fragmenta tudo, né?
E isso, na verdade, é um grande perigo, né? A gente fragmenta como se a nossa vida no ministério fosse muito boa, mas a nossa vida em relação à cultura, em relação à arte, não precisa de tanta qualidade, vamos assim dizer. E ele faz uma crítica também, assim, olhando historicamente, como antigamente os artistas cristãos eram muito bons, eles produziam arte muito boa, e com o passar do tempo isso foi se perdendo. Hoje em dia, a gente não consegue imaginar um cristão produzir uma arte boa, sabe? É muito difícil você. Na verdade, parecem quase coisas opostas, assim. Parece que tudo que o cristão produz de arte é uma coisa que fica isolado somente à igreja, né? E a gente não consegue mais pensar um cristão produzir algo com excelência. E às vezes a arte, em algumas igrejas, alguns irmãos percebem a arte como uma coisa não cristã. E é uma coisa que a gente tá, eu digo isso por mim, porque eu sou designer por formação. Então, eu sempre caí um pouco no conflito de que, eu sou cristão. Cristão não pode trabalhar com arte, por exemplo, música, não pode trabalhar com design gráfico e tal, porque existe um certo preconceito com relação à arte, né? Pelo menos da onde eu estava inserido, né? Uhum, Porque quando eu me converti numa igreja tradicional, cristã evangélica. Depois eu tive uma temporada na igreja neopentecostal. Depois eu acabei, hoje em dia eu me voltei um pouco mais para questões mais dispositivas da palavra. Acho que é um pouco, a gente vai ficando um pouco mais velho, vai ficando um pouco mais maduro, e a gente não quer só aquele coisa da sensação, mas a gente quer aquela coisa uhum, de ser confrontado e poder amadurecer com isso. E a arte, ela tem esse viés de fazer a gente amadurecer, de fazer a gente crescer. Então, as obras, muitas vezes são vistas com um certo preconceito. E eu até recentemente li algumas páginas do livro Cristão e a Cultura, acho que é isso, do D.A. Carson, acho que é esse o nome do uhum, autor. E lá ele explica tudo. É claro que eu não tenho aqui de cor salteado, mas ele explica tudo, aquela questão de você abraçar a cultura, desde que ela seja utilizada para mensagem, ou você repelir aquilo ali, né? Que é o cristão com a cultura, o cristão fora da cultura, uma coisa assim. Talvez vocês Isso, saibam isso. falar mais, mas às vezes vocês sabem até falar um pouco mais propriedade do que eu, porque eu sou uma espécie de neófito na teologia, agora que eu estou entrando, né, fazendo isso, todo esse estudo, né, da teologia com a literatura cristã. Eu gosto muito de Tolkien, gosto muito de C.S. Lewis, e os caras, né, eles utilizam de vários elementos cristãos. E por mais que exista preconceito por aí, tá todo mundo comprando, tá todo mundo lendo, né? Então fica uma coisa assim bem dicotômica, uhum. né? Sim, pois é, eu trouxe esse exemplo do Huckmacher porque essa dicotomia, na verdade, se torna um perigo, assim, para os cristãos, porque parece que diminui a capacidade de diálogo, né? A gente acha que, como cristãos, a gente não consegue dialogar com a cultura, e, e aí eu vou pegar aqui uma frase do Augusto de Nicodemos, né? Que Jesus morreu para tirar nosso pecado, não nossa inteligência. Então, Isso, então eu trouxe isso tudo por quê? Porque quando a gente analisa, é o que Ovelhas Elétricas faz, né? Analisar questões culturais, série, filme, o que for, é colocar nossa inteligência para jogo, né? Porque nós somos cristãos que não temos um olhar crítico em relação às coisas. Na verdade, o fato de nós sermos cristãos é que torna a gente mais crítico ainda, né? E tem um olhar mais crítico e que e imprime mais significado nas coisas. Esse é o diferencial. E então, nada é sem propósito, sabe? Porque quando a gente vê uma série como Community, assim, eu acho que não tem problema se você falar assim, eu acho Community uma série meio boba, sabe? Também não tem problema se for uma série boba, sabe? A gente nem tudo precisa ser super, hiper profunda e filosófica, sabe? Tem como a gente conversar e debater as riquezas da série e aceitá-la como ela é, uma série boba. Também não há problema nenhum nisso, né? E não é porque ela é boba que significa que ela é ruim, entende? Não, só porque ela é clichê significa que ela é ruim, sabe? Inclusive, esses dias, um tempo atrás, eu tava conversando com um amigo, a gente falou sobre Community, aí ele falou assim, mas Community era uma série bem pastelona, bem boba. Eu falei assim, para, não é não. Aí ele falou assim, Jéssica, é assim. E eu fiquei, tipo assim, doída, assim, por dentro. Eu fiquei assim, ai, não fala assim na minha série, por favor, ela é muito mais profunda do que todos vocês podem.
Mas assim, o que eu quero dizer é que, independente de ser bobo ou não, nós como cristãos, nós temos esse olhar crítico sobre as coisas, isso é ótimo. Isso não deveria diminuir, mas deveria, sabe, ser incentivado. E é isso que a gente faz aqui, né? Uma troca rica, é um diálogo, é, viajar nas analogias, nas ideias, o que for. Analogia não, essa palavra talvez não seja muito boa, mas é, é ter a possibilidade de trocar e trocar ideias e, e perceber o que a série pode nos ajudar contextualizando à luz do evangelho, sabe? É isso. Não sei se eu me embolei nas palavras, é possível, provavelmente eu fiz, mas eu tentei explicar o que eu estava pensando. De maneira alguma, foi ótimo. A contribuição de vocês foi tão rica. O André cita o livro do Carson, né? É Cristo e Cultura Revisitada, né? É um diálogo dele com o Niebuhr. O Richard Isso, Niebuhr escreve, na década de 50, o Cristo e Cultura, onde ele propõe aquelas formas de Cristo se relacionar com a cultura, Cristo acima da cultura, na cultura, da cultura, contra a cultura e isso mesmo. transformador da cultura, né? As 5 formas. O Carson vai fazer alguns comentários sobre isso, tentar contextualizar de uma forma mais recente, enfim, mais contemporânea. A Jess, ela foi no ponto que é a gente não precisa descartar a arte, as manifestações culturais, só porque somos cristãos. A gente não está aqui para jogar fora e falar, o Dan Harmon é crente? Não, então não quero o que ele produz, entendeu? O Pablo Picasso, ele se converteu? Então Guernica é um lixo, não significa nada para mim. Entendeu? Esse tipo de coisa é de uma pobreza muito grande e de uma arrogância, pois a gente desconsidera, primeiro, a graça comum, desconsidera a imago Dei, né, a imagem e semelhança presente e que permite com que pessoas exerçam da sua criatividade, da sua inteligência, dos seus aparatos culturais, né, que fazem com que a arte transborde ao longo desses milênios que a gente se entende como ser humano. Mas o ponto é, o ser humano ele produz a arte e quando ele a consome, ele é um pouco consumido por ela. Existe uma troca entre o ser humano e a arte que ele consome, porque o ser humano faz parte da arte que ele mesmo faz. Ele tem algum tipo de relação simbiótica que permite com que, quando ele produz a arte, ele também coloca um pouco de si dentro dela. Então, aquele que consome essa arte produzida consome um pouco dele e responde esse consumo e essa presença ontológica do ser humano na arte, responde consigo também. E aí vem a análise, vem a crítica, vem esse processo dialético, né? Então a gente olha que existe uma discussão hermenêutica sobre a arte. Quando você se consome, também você é consumido, então o significado não está atrelado necessariamente ao que o autor da obra intentou originalmente. Então, essa cultura pop que a gente gosta tanto aqui no Ovelhas é simultaneamente entretenimento e autoimagem. Era distração e reflexo. É passatempo, mas também é estudo de caso. Então, a perspectiva depende dos olhos que enxergam e da boa vontade daquele que desfruta. Porque olhos desatentos ou com má vontade, eles vão ver recriação proposta na música, no filme, no livro, programa de TV. Agora, olhos bem treinados, eles vão enxergar, eles vão ver, claro, a recreação e o entretenimento, mas vão enxergar também uma mensagem implícita que o autor pretendia entregar para a audiência, mas também um tipo de diálogo entre as crises, os problemas, os sofrimentos inerentes à condição humana, que o artista toca e dialoga com quem está consumindo essa arte, entendeu? Então, quando o cristão, se por um acaso ele se recusa a consumir, cara, eu não quero ver Vingadores. Beleza, você não é obrigado, ninguém vai te obrigar. Não quero ver o Community. Ninguém vai te obrigar, cara. Fica na sua, tranquilo. Não vou assinar nenhum streaming. Tá ok. Cara, mas tá percebendo que você tá perdendo oportunidades, são criando pontes, aliás, queimando pontes, criando barreiras. Porque, encerrando minha fala, às vezes a forma que a igreja tem de alcançar o sofrimento das pessoas é conhecer esse sofrimento. E como é que eu vou conhecer se eu não sei nada dessas pessoas?
E às vezes a cultura está transbordando de pontos onde as pessoas estão sofrendo. Angústias comuns a todas as pessoas que eu posso ficar antenado e falar, poxa, eu vou falar sobre isso. Eu citei para o Bruno Maroni no nosso episódio de música, de amor na música, é uma música da Billie Eilish, onde ela está falando de um relacionamento abusivo, onde ela está falando de um ex-namorado que acabava com ela, que falava muito mal dela, que, enfim, era uma relação extremamente tóxica. E aí ela fala, just leave me alone, me deixe em paz, e agora eu tô melhor sem você, sabe? É possível uma pessoa olhar para isso e falar, olha aí, ó, o que que acontece uma pessoa sem Jesus Cristo, é uma pessoa assim, que se relaciona dessa forma e fica horrível, e se sente mal amada. Cara, tá, beleza. Se fosse verdade, todos os relacionamentos dentro da igreja seriam ótimos, né? E não tinha, e a taxa de divórcio dentro das igrejas não estava em 50%. Mas é uma oportunidade que a gente tem de falar, poxa, existe abuso dentro de relacionamentos. Existem relacionamentos tóxicos, existem pessoas que exploram umas às outras em troca de, sei lá, somente de um prazer momentâneo e explorar os seus corpos. E, cara, existe mais que isso. Os relacionamentos podem ser mais que isso. E a Billie Eilish denuncia isso. Então a gente, em vez de rejeitar, a gente pega ela pela mão e fala: "Eu tô contigo. Eu lamento muito que você tenha sofrido isso. E outras pessoas sofrem junto com você. E a igreja tem que se levantar para ser alguém que acolhe pessoas que sofrem, né? E oferece um caminho mais adequado para isso. O que vocês acham? Isso Nossa, se chama perfeito, assina empatia. embaixo. Isso se chama empatia, né? Você se colocar do outro lado do balcão e compreender a realidade da pessoa, independente de religião, independente de gênero, independente de cor de pele, de posição social, porque a igreja é um termômetro. Ela funciona, às vezes, como um termômetro e indica a quantas anda tanto a sociedade quanto a própria vida cristã de cada um. Porque, até querendo ou não, né, a gente não pode tampar o olho para isso, porque existem igrejas e pessoas sérias no mundo cristão, mas existem aqueles também que não estão decididamente com interesse genuíno de um processo salvífico, de mudança, de transformação, né, que até assim, biblicamente falando, community não tem isso, mas ela transmite esses valores, essas sensações que nós percebemos no dia a dia, na igreja, no trabalho, no caminho de casa, dirigindo, e esse termômetro está aí. Mas o fato é que você percebe na letra de uma música, ou numa série, ou lendo um quadrinho, eu amo quadrinhos, né? Mas quando você percebe essas coisas e consegue refletir a respeito disso, é um diferencial, e é um diferencial para sua intelectualidade, até para você começar a se perceber suas próprias falhas e tentar mudar. E é uma coisa que até eu gosto eu trabalho no meu doutorado, trabalhei isso no mestrado também, que é trabalhar as histórias em quadrinhos. No mestrado eu trabalhei com quadrinhos com menores em conflito com a lei, que é aquele vulgarmente chamado de trombadinha, maloqueiro e tal. Expus uma história em quadrinhos de um personagem que tem o mesmo estilo deles, mesma vivência deles, e eles começaram a repensar o seu papel. Claro que nem todo mundo nesse processo acaba mudando, porque é uma realidade muito difícil. Mas se uma pessoa dessa está na igreja, você tem o papel do dever cristão de acolher, né? De acolher com um abraço, de acolher com amor cristão, de direcionar. E agora para o doutorado também eu estou tentando fazer mais ou menos esse estilo de trabalho, né? De me colocar do outro lado de um aluno, dos alunos negros, pretos, de escolas públicas que passam por problemas pessoais de bullying, de preconceito, de problemas dentro dos lares, sabe? Isso não é só uma questão assim ah, de fazer um doutorado para ganhar um título, mas você tem interesse no que as outras pessoas estão passando e vivenciar isso e ajudá-los de alguma forma. Isso é cristão. A gente não é perfeito, mas a gente tem que procurar observar essas coisas, ter empatia pelo próximo, porque o mundo está cada dia pior e a gente tem que ajudar de alguma forma. Bom, gente, muito foi falado.
E eu acredito que fica a mensagem aqui para reflexão. A gente começou rindo bastante e tá terminando chorando. Não, a gente pode aprender que cristianismo não é individual. Ah, a igreja sou eu. Não, 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 não. A igreja somos nós. É a primeira pessoa do plural. Então, a igreja não é sobre ser indivíduo, é ser sobre uma comunidade, community. A gente, a gente vê uma série que mostra amigos que passam o tempo trabalhando em conjunto para o mesmo objetivo, apesar de fazerem cursos diferentes. Eles se reúnem para estudar, ou não, ou para fazer outras atividades quaisquer, tipo recuperar um DVD do Batman com entrevistas exclusivas do Christian Bale, mas eles fazem isso juntos. E é isso, acho que a vida cristã é isso, é saber que a gente não está sozinho e que aquela música é verdadeira, que eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. André, você tem uma mensagem final para deixar para os nossos ouvintes? Assistam Community, vale a pena. Legal, Jéssica. O que que eu falo? Assisto o Community e muito obrigada por estar aqui. É sempre bom ter uma troca rica de ideias. Foi um prazer receber vocês. Eu acredito que seja a primeira de muitas participações. E antes que a Larissa do Ovelhas venha puxar a minha orelha, eu falo para você, ouvinte, gostou do episódio? Compartilha, põe nos seus stories, põe no Twitter, põe nas suas redes sociais, coloca o link, comenta. A gente ama os comentários, saber o que vocês estão achando dessa nova fase do Ovelhas Elétricas com muitas pessoas, com uma diversidade cultural grande e essa riqueza intelectual que é proporcionada pela internet, e unir pessoas tão diferentes e assim como nós. Então, fica aí a recomendação para que vocês possam compartilhar e fazer o balido das ovelhas elétricas ir mais longe nesse mundo. Nossa, que horrível. Então, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, um abraço para todos.